em São Paulo. Fabi. Muito bem, vamos começar então com as notícias de São Paulo, Brasil e o mundo, tudo o que acontece na sua região também. Você segue sempre muito bem informado aqui no Download da Notícia, primeira edição. A gente fala do caso Vorcaro, porque hoje o banqueiro deve ser transferido para Brasília. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e alvo central da Operação Compliance Zero, está sendo transferido nesta sexta-feira do presídio do Potim, que fica aqui na região do Vale do Paraíba, e segue para a Penitenciária Federal de Brasília, considerada uma das unidades de segurança máxima do país. A transferência foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, após pedido da Polícia Federal, que alegou necessidade de proteger a integridade física do empresário enquanto as investigações seguem em andamento. Desde que foi preso preventivamente nesta semana, Vorcaro passou já por 3 unidades diferentes: a carceragem da Polícia Federal, o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos e o Presídio de Potim. A escolta até Brasília envolve operação terrestre e aérea da Polícia Penal Federal com transporte em aeronave da Polícia Federal. Na Penitenciária Federal de Brasília, o banqueiro vai ficar inicialmente isolado por cerca de 20 dias em uma cela individual, período considerado de adaptação ao sistema federal. Vorcaro é apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema investigado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tentativa de intimidação de autoridades e também de jornalistas. As investigações indicam ainda a existência de um núcleo de intimidação ligado ao grupo, além de suspeitas de acesso irregular ao sistema de órgãos públicos e ocultação de um patrimônio bilionário. Entre os investigados está o operador conhecido como Sicário, apontado como responsável pelo braço de intimidação do esquema, e ele segue internado em estado gravíssimo após tentar tirar a própria vida enquanto estava preso em Minas Gerais. Essa história do Sicário chama a atenção porque ele foi tido como morto, depois de uma tentativa de tirar a própria morte quando ele já estava na cela no presídio de Minas Gerais, mas foi levado ao hospital e depois a Polícia Federal deu conta que realmente ele está em estado grave, segue internado em Minas Gerais, mas ele não teria falecido como foi divulgado a princípio. São muitas nuances aí desse caso do Banco Master envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, muitos nomes que começam a surgir de relações aí com o banqueiro. Com certeza, Brasília e o Brasil em ebulição por conta dessa situação, certo, Fred? Todo mundo querendo saber dessas mensagens que vão surgindo, né? Conversas com juízes, com políticos, né? Visitas ao Palácio da Alvorada. Tem muita coisa para acontecer ainda, né, Fábio? Muitos contatos, né? O que não quer dizer que estar ali entre a lista de contatos que existe uma relação, porque você pode ter contato de inúmeras pessoas. O que está sendo investigado realmente é de que forma essas relações existiam e até que ponto realmente existe aí participação de todos esses nomes que vêm sendo divulgados. O Supremo Tribunal Federal deve analisar na próxima semana a manutenção das prisões preventivas dos principais investigados em um processo que pode ter desdobramentos relevantes no cenário político e também financeiro do Brasil. A gente segue aqui também com mais informações de São Paulo, do Brasil e do mundo. Vamos falar, Fred, daquela operação da Polícia Civil que começou ontem aqui em São Paulo por conta realmente das propinas que eles cobravam aí para não investigarem as pessoas. E essa questão também chama a atenção até que ponto a gente está seguro, né? Se a própria polícia tenta realmente extorquir a gente, né? Aqueles que foram aí designados para cuidar da gente estão preocupados em cuidar do bolso, né, Fabinho? Infelizmente, né, um esquema de corrupção sistêmica e lavagem de dinheiro instalado em departamentos de estratégia da Polícia Civil Paulista. Ela está mirando aí um esquema de delegacias especializadas que teriam sido transformadas em balcões de negócio para garantir a impunidade de criminosos. Então foram presos aí advogados, um delegado de polícia, investigadores, figuras conhecidas da Operação Lava Jato como
doleiros. Então realmente preocupa muito, e um esquema também curioso de dinheiro, que é a utilização através de vale-refeição, né? Utilizando maquininhas, utilizando contas, utilizando abertura de supostos mercadinhos para girar o dinheiro. Então até nisso foram aí criativos, Fabi. E a polícia ainda procura aí 2 suspeitos envolvidos no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, que atingiu aí setores estratégicos da Polícia Civil. Entre os foragidos está o doleiro, como o Fred colocou, Leonardo Meirelles, que já havia sido investigado e preso na Operação Lava Jato. A operação foi realizada pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Federal e Corregedoria, e até agora 9 pessoas presas, incluindo 4 policiais civis suspeitos de manipular investigações, destruir provas e cobrar propina para interferir nos inquéritos. Segundo essas investigações, o grupo já movimentou 20 milhões de reais em operações suspeitas, e parte do dinheiro teria sido entregue em espécie no hangar da Polícia Civil no Campo de Marte. Em esquema de investigadores, chamaram de drive-thru da propina. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta e reforça que está aí fazendo as investigações que estão em andamento. E o mais irônico, que um deles é um investigador, né, da Delegacia de Combate à Corrupção, Fabi. Então sabe todo o esquema, né? Ele já sabe como funciona, né? Ele sabe o que não... Sabe a mapa da mina. De que forma não deve ser combatido. Exatamente. Infelizmente, né? Usar toda a habilidade, todo o conhecimento, não da forma correta, mas sim da forma ilícita, infelizmente. Vamos falar da situação de Belo Horizonte. Ontem a gente noticiou o desabamento de uma casa realmente de idosos em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros fez o resgate da última vítima dessa casa de idosos, do desabamento do lar. A tragédia terminou com 12 mortos, infelizmente. As buscas duraram mais de 24 horas, mobilizaram equipes de resgate que trabalharam durante toda a madrugada com o apoio de refletores e equipamentos para remoção dos escombros. No desabamento, 29 pessoas estavam no imóvel. 9 conseguiram sair sozinhas porque estavam numa área que não foi atingida, e a Polícia Civil de Minas investiga as causas do acidente e apura se uma obra de ampliação do prédio pode ter provocado o desabamento. Agora a gente vai falar de um outro caso que choca aqui no Brasil também, que é a questão realmente daquele estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. A Justiça autorizou a apreensão de um adolescente investigado por participação num caso de violência sexual coletiva ocorrido em Copacabana. O jovem não foi encontrado pela polícia, é considerado ainda foragido, mas, segundo o Ministério Público, ele poderia ter tido papel central no crime por estar envolvido em outro caso semelhante, que agora também está sob investigação, porque a denúncia dessa jovem, que ela foi muito corajosa em denunciar, né? Chegar em casa, contar para a mãe e junto com a mãe ir até a polícia fazer a denúncia, porque a gente sabe que muitas vezes essas violências acontecem e por vergonha, e muitas vezes por vergonha mesmo e por medo, não é denunciado. E essa jovem, ela foi lá, denunciou e encorajou para que outras jovens também fizessem o mesmo. Por isso existe também essa investigação em paralelo de outros casos que podem também ter envolvimento desses jovens. Inclusive o Fantástico da Rede Globo já anuncia que tem novos casos, vai revelar na edição de domingo. Então, se até então não surgir novos fatos, né? Mas a notícia, então, que será revelada aí outros casos desse mesmo grupo praticado. Inclusive, esse grupo tinha uma característica de ser conhecido como um grupo problemático na escola, viu, Fabi? Então. Com certeza, assim, é aquela questão... que acham que estão acima da lei, né? Que podem tudo, infelizmente. Ali, eu te mandei um vídeo da Gleisi Hoffmann, que ela fala, a ministra fala justamente da questão das tornozeleiras eletrônicas. Com relação à questão da violência contra a mulher, para a gente reforçar aqui a importância dessas medidas protetivas e da importância da gente falar sobre o tema e combater principalmente a violência contra a mulher. Vamos ouvir aí o que falou a ministra Gleisi Hoffmann.
Os agressores usam tornozeleira eletrônica, mas as mulheres não têm nenhum mecanismo de monitorar os agressores. Elas não sabem se eles estão chegando, aonde eles estão, como é que faz. Então, nós estamos fazendo um pacote tecnológico que vai ser iniciado agora no mês de março, com a compra disso, e o governo federal vai oferecer isso para que os estados mudem o monitoramento em relação aos agressores de mulheres. E para que ela possa também ter esse monitoramento. Se ela vê que o agressor está se aproximando, ela poder acionar ajuda ou o botão do pânico ou telefonar. Chama Alerta Mulher Segura. São ações que a gente vai começar em março ou que vai realizar no mês de março. A primeira delas é uma operação para cumprimento de mandados de prisão. São mais de 1000 mandados de prisão expedidos que têm que ser cumpridos, ou seja, agressores que têm que ser presos. Também vamos começar agora em março os atendimentos psicológicos para saúde mental de mulheres em situação de violência. A previsão pelo Ministério da Saúde são 3,5 milhões de atendimentos que vão ser feitos a partir de agora. E isso é muito importante para a saúde mental das nossas mulheres. Também vamos fazer a implementação de protocolos padronizados. Hoje a gente não tem protocolo padronizado. Cada estado segue um protocolo, cada estado tem o seu jeito de agir e a gente precisa padronizar isso para nacionalmente a gente poder acompanhar. E fazer com que as delegacias especiais de atendimento à mulher e aonde não tiver, serem criadas salas reservadas de atendimento, atendam por 24 horas em todos os estados. Não dá para a gente ter delegacia da mulher ou não ter atendimento especializado nos finais de semana ou à noite, que aliás são exatamente os horários onde a gente tem a maior incidência de violência. E ontem, Fred, foi divulgado o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e foi divulgado os dados de 2025 com relação à violência. Olha só, 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. São 1.568 mulheres que perderam a vida. O crescimento foi de 4,7% em relação a 2024. 8 de março, a gente sabe, no próximo domingo é comemorado aí o Dia Internacional da Mulher, mas é um dia muito mais do que homenagens para a gente combater essa violência. Essa data marca aí a importância de ter esses direitos garantidos. A gente viu aí o anúncio desse pacote, porque a gente vê muitos casos que estão sendo divulgados que as mulheres tinham medidas protetivas com relação aos homens. E é fundamental que realmente elas consigam monitorar a que distância essa pessoa, esse agressor está. Porque esse mesmo fórum, ele destacou que 8 em cada 10 vítimas, ela tem relacionamento com seus agressores. Então, é uma relação que chega aí ao patamar de violência, ela denuncia, é feita uma medida protetiva, mas isso não impede que ele tire a vida dessa mulher. Realmente precisa rever isso, né? Porque o descumprimento de medidas protetivas aí está claro e latente em vários casos. E até, Fabiano, a gente trouxe no Cidade Dentro da Cidade de uma pesquisa que mostra que em São Paulo, 70% das mulheres já sofreram ou importunação ou assédio sexual na capital paulista. Principalmente em transporte público e em ruas que tem pouca movimentação. Então, há um número alarmante e perigoso, mostra como as mulheres ainda estão aí a perigo aqui em São Paulo, por exemplo. E ainda dando sequência aqui aos números divulgados por esse relatório que foi divulgado ontem, São Paulo lidera aí a lista dos estados com maior número de feminicídios. No ano passado foram 270, seguido por Minas Gerais com 177 e o Rio de Janeiro com 104. Mas é nas cidades pequenas que mais ocorrem os feminicídios, cidades com até 100 mil habitantes, que o crime mais é praticado. 41% da população feminina e há uma concentração de 50% de feminicídios do país. Nessas localidades, apenas 5% tem delegacia da mulher e 3% casa de abrigo. Por isso, a importância aí da gente discutir sobre políticas públicas. E por isso eu quero te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, a gente não vai ter o download, a gente só vai ter o Cidade Dentro da Cidade com o Fred. Ele começa a programação aqui da Guardiã da Notícia, trazendo todas as informações da cidade de São Paulo, das 7 até as 9 horas da manhã. E a partir das 9 horas da manhã, acontece o painel Guardiãs. Justamente a importância
debater sobre o que realmente precisa ser feito para que esses números que a gente está divulgando hoje, eles não cresçam, porque a gente teve sim um crescimento com relação a 2024 para o relatório que foi divulgado com os números de 2025, e é isso que a gente precisa combater. E a gente vai estar falando sobre esse tema com autoridades, com políticos, com especialistas que podem realmente falar e traçar aí o que acontece, por que esse número cresce tanto e o que precisa principalmente ser feito. Então fica o convite para você nos acompanhar no painel As Guardiãs, que acontece das 9 horas da manhã. Você acompanha pelo portal aguardiandanoticia.com.br e também aqui na Guardiã da Notícia no FM 82.3. A gente tem que falar sobre esse tema e é um painel importante, reunindo aí várias pessoas para a gente debater essa causa, muito mais do que homenagens, que é no próximo domingo, Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que é um dia que muitas empresas, né, acabam fazendo aí homenagens às mulheres, mas a gente tem que falar de equidade, a gente tem que falar de liderança, a gente tem que falar de políticas públicas. Há muito ainda para ser feito para depois a gente poder comemorar. Foram pequenos avanços, né, Fabi, em relação à oportunidade de trabalho, de espaço para a mulher, mas ainda está muito aquém, né? A gente vive numa sociedade brasileira que é uma sociedade machista, né? E a importância, e a Guardiã está tendo esse cuidado também da participação masculina, né, Fabi? Para exatamente os homens têm que fazer parte dessa discussão, né? Só a discussão entre as mulheres é algo fundamental, importante, mas os homens têm que participar exatamente para ser aí o condutor de informações, de trazer aí a outras pessoas o que não se pode fazer, né? Algo que chegou à beira do limite, do insuportável, o número de casos de violência doméstica e principalmente de feminicídio no Brasil inteiro. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem uma entrevista para a gente falar sobre empreendedorismo aqui em São Paulo. Fique com a gente.